Google Drive Aplicativos. Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai dar uma olhadinha como funcionam os aplicativos do Google Drive, tá? Onde nós temos aí, por exemplo, o Google Documentos, que é equivalente ao Word, o Google Planilhas, que é equivalente ao Excel, e o Google Apresentações, que é equivalente ao PowerPoint. Além disso, vamos dar uma olhadinha no Google Forms também, que é aquele aplicativo onde você consegue criar pesquisas, questionários, que você pode utilizar na sua empresa de diversas formas diferentes para ter um feedback, para inscrições de cursos e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona dentro do browser? Então agora aqui dentro da tela do Google Drive, nós vamos começar a trabalhar com os aplicativos que nós temos aqui dentro. Começando com aquele aplicativo referente ou equivalente ao Word. Tá? Vocês percebam que se eu clicar aqui ele já vai abrir um documento em branco, mas clicando na setinha, ou melhor, passando o mouse em cima, eu tenho a opção documento em branco, que ele faria ali, ou com base em modelos. Assim como o Office, nós também temos alguns modelos disponíveis para que você possa utilizar dentro do documentos do Google. Tá? Então aqui ele traz uma série, vamos dispensar essa mensagem, de modelos que você pode utilizar. Tá? Por exemplo, digamos que eu tenho um plano de aula que eu queira fazer, ele já traz aqui já algo bem pronto. Tá? Semelhante como nós temos do Word, nós temos, por exemplo, um resumo conforme os tópicos que eu coloquei dentro do meu arquivo. Tá? E aqui nós temos as barras, tá? Onde nós podemos fazer a formatação do meu texto, do meu documento que eu quero fazer. Tá? Ele funciona um pouco diferente na questão das barras de ferramentas, porque eu tenho uma barra fixa aqui em cima, com a questão de formatação principalmente. Tá? E aí as funcionalidades a mais, elas estão divididas dentro dos menus. Por exemplo, dentro do arquivo, eu tenho a parte de compartilhamento e salvamento de arquivo e configuração também de impressão, idioma, essa coisa mais relacionada às propriedades do arquivo em si. Na edição, é aquela questão de copiar, colar, desfazer, refazer e também da localização e substituição de texto, caso eu queira utilizar. Em seguida, o exibir, ou melhor, o ver, que é equivalente ao exibir. A gente pode ver aqui modos diferentes. Tá? Eu tenho aqui edição, sugestão e visualização, que eu posso alterar aqui do ladinho também, direto na barra. Caso eu queira ver a régua, que para muita gente é importante e eu adoro utilizar a régua também, está aqui. Caso não esteja habilitado no seu documento, você pode vir aqui e habilitar. Exibir barra de ferramentas de equação. Lembra que no Office Online eu disse que não tinha equações? No Google Drive, na versão aqui do Word deles, tem a parte de equações também que você pode utilizar. Quebras de seção e tudo mais, e eu posso ver em tela cheia também. Tá? Apertando o ESC eu retorno para a visualização padrão. Em inserir, eu tenho imagem, tabela, desenho, gráfico, tá? Gráficos, lembrem que no Word padrão online não tem, só no Word padrão instalado você tem essa opção. Você pode pegar informações de uma planilha e gerar os gráficos aqui dentro. Linha horizontal, que é apenas um risco na tela dentro do seu arquivo, uma linha. Notas de rodapé, caracteres, equações, uma série de informações aqui que podemos utilizar também. Cabeçalhos e rodapés, você pode trabalhar com eles aqui também, fazendo o tratamento, por exemplo, diferenciando a primeira página e tudo mais, que é bem legal de se utilizar. E questão de sumário, você pode gerar sumário automaticamente conforme o uso de texto que você fez aqui, se você utilizar estilos de documento também. Tá? Questão do formatar, é basicamente um resumo do que nós temos na barra aqui no geral, tá? São praticamente os mesmos recursos. A questão de ferramentas, nós podemos ver a ortografia, contagem de palavras. Às vezes você tem trabalha dentro de uma empresa onde você vai produzir algo para uma revista ou até mesmo para um jornal e você tem uma quantidade de caracteres específicos ou de palavras que você pode utilizar. Esse recurso é bastante importante. Você pode trabalhar com citações para que depois, no final, você faça uma bibliografia automatizada, tornando tudo muito mais fácil. Dicionário, traduzir documento, caso você tenha um documento em outra língua ou da língua atual que você está utilizando, português, e quer partir para outra língua. Editor de scripts, aqui a gente entra numa questão um pouco mais de programação. E algumas preferências e acessibilidade do arquivo também.
Em complementos, aqui por padrão nós não temos nenhum, tá? Mas nós podemos instalar, assim como disse na aula do Google Drive, posso instalar novos aplicativos, novas extensões que vão trazer informações de outros aplicativos de terceiros também, para facilitar e automatizar o nosso arquivo. Tranquilo? E a questão de ajuda, que é onde eu posso procurar informações a mais sobre como funciona o Google Docs aqui dentro. Por último, eu vou trazer esse pequeno recurso muito importante que está aqui embaixo, ó, o Explorar. Tá? O Explorar é legal, por exemplo, se eu quero colocar uma imagem. Tá? Eu quero colocar uma imagem de um avião, por exemplo, dentro do meu arquivo. Eu vou vir aqui, eu posso procurar uma informação direto na web e linkar um texto, ou vir aqui em imagens e incluir imagens relacionadas ao termo que eu acabei de pesquisar. Tá? Além disso, ele já faz uma busca dentro do meu Google Drive sobre o termo que eu acabei de pesquisar. Então, se eu tiver um termo, um documento, uma imagem, seja lá o que for dentro do meu Google Drive relacionado ao termo que eu pesquisei, ele já vai trazer aqui e eu posso incluir automaticamente dentro do meu arquivo. Isso facilita bastante. Tá? E um recurso aqui final é a questão de edição, tá? Que é o que eu estou trabalhando. Caso você seja um editor, por exemplo, ou alguém pediu para que você desse uma olhada no arquivo e fizesse alguns tipos de correções, você pode entrar aqui no modo sugestão e aí todas as alterações que você fizer, elas não serão salvas automaticamente no arquivo. Elas serão salvas meio que separadamente e quando a pessoa originalmente que criou ou receber esse arquivo novamente, for abrir o arquivo, ela vai ver que essas alterações foram feitas e a pessoa pode aceitar ou não a sugestão que você deu. Tá? E por último, nós temos a visualização, que retira aquela barra de formatação, deixando tudo muito mais fácil para você visualizar o seu arquivo, para que você tenha uma leitura um pouco melhor também. Tá? E após toda essa edição que você fez, você pode compartilhar, tá? E colocar ali para um e-mail de outra pessoa, ou seja lá o que for, você pode compartilhar publicamente para pessoas que às vezes nem estão logadas dentro do Google, podem acessar, tá? Você copia o link e aí você determina se a pessoa pode só visualizar, editar ou não, tá? Então isso foi o funcionamento básico do documentos do Word. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona agora a parte de planilhas? Então, agora partindo para a parte de planilhas, assim como documentos do Google, eu tenho aqui a opção de planilhas do Google, tenho a opção de trabalhar com modelos, novamente, começar uma em branco ou com modelos, tá? Posso selecionar, não tem opção diferente como do Office Online, onde tem modelos Premium, só que quem é assinante paga, aqui tem essa opção mais tranquila desse aspecto, então todos os modelos estão disponíveis para todo mundo. Tá? Então aqui nós temos uma planilha de orçamento mensal que eu utilizei do modelo e vocês vão ver que aqui a barra é muito parecida, tá? Com o restante do Word, por exemplo, do próprio Google Drive, tá? Que é o Documentos. Então vocês vão ver que a barra é parecida, claro, com algumas funções mais específicas em números, questão de célula, mas no design em si ele é muito semelhante. Tá? Tem a opção de compartilhar que nós acabamos de falar e tudo mais. De novo, o arquivo que nós temos aqui é praticamente igual. O editar, muito semelhante. Nós temos apenas a parte de excluir, que é diferente dos documentos. O ver, nós temos aqui, eu quero ver linha de grade, intervalos protegidos, eu posso ter uma visualização diferente. E temos também a opção de congelar, tá? Caso você queira que parte da planilha fique fixa dentro da sua planilha geral, ou seja, só algumas linhas, eu posso definir aqui tanto em linhas como colunas que fiquem fixas também. Partindo para o inserir, nós temos aqui desde inserir linhas a mais, colunas, agora nós temos gráficos, imagens, tá? Ó, o Google está avisando aqui, agora eu posso inserir a imagem dentro da célula. Antes você só conseguia colocar em cima da planilha, determinada parte da planilha. Agora eu consigo inserir dentro da célula, o que é bem legal, que fica bem mais fácil de controle para controlar essas imagens. Desenhos, posso criar um formulário automaticamente através dessa planilha que eu criei. As funções, aqui olha, perceba que eles trazem as funções mais utilizadas e aí separadas por categorias, tá? Funções
funcionam muito parecidas com a do Excel, inclusive muitas delas têm o mesmo nome, tá? Mas também temos algumas, por exemplo, do Google, onde tem alguma coisa que facilita bastante. Por exemplo, o Google Finance, se você quiser fazer uma planilha de acompanhamento de commodities, ações, de dólar, valor de moeda e tudo mais, você pode utilizar o Google Finance para fazer esse acompanhamento. Além do mais, você pode fazer a tradução, por exemplo, eu tenho um texto em inglês dentro de uma célula e eu quero que apareça traduzido em outra célula, eu posso utilizar a função do Google Translate. Tá? Então, tenho várias fórmulas legais aqui que é interessante que vocês saibam a existência. Posso inserir links, caixa de seleção, uma série de outras. O formatar, novamente, é muito parecido com a barra que nós temos aqui na horizontal. Dados, aqui eu posso ter consigo classificar os dados que nós temos, fazer validação, tabela dinâmica que nós estudamos em Excel e várias outras funções que o Excel também tem, elas são transportadas para dentro do Google Planilhas. E ferramentas, aqui nós temos algumas coisas um pouquinho diferentes. De novo, criar formulário, que eu crio um formulário dentro do Google Forms utilizando essa própria planilha que eu já tenho. O Google Sheet, que é um aplicativo do Google que facilita também a visualização de outros aplicativos. Posso criar macros, tá, dentro do Excel, assim como nós fizemos dentro do Macro Simples, né? Dentro do Excel. Tem a opção de editar scripts, que entra um pouco mais dentro de programação para fazer integração com outros aplicativos. Se preocupar também com a ortografia, verificar se está tudo correto. Algumas outras funcionalidades de proteção, tá, de planilha, caso eu queira evitar que alguém mexa em alguma parte da planilha que eu não queira. Tá? E os complementos, novamente, que eu posso instalar algo externo de terceiros para fazer a integração e até trazer dados para dentro da nossa planilha. Isso funciona muito bem com outros complementos, onde eu posso buscar informações, por exemplo, de redes sociais, de aplicativos onde a gente vai fazer gerenciamento de projeto, onde a gente vai ver uma aula específica sobre isso. Tá? Então isso é bem legal, que essa integração vale muito a pena a gente analisar também. Tranquilo? Esse foi a parte de planilhas do Google Docs, uma passada geral para que vocês entendam como é que funciona. E vamos dar uma olhadinha na parte de apresentação também? Então, novamente aqui dentro do novo, vamos lá em apresentação. Vamos abrir uma apresentação em branco. Posso selecionar o modelo também ou não, tá? Aqui o legal do apresentações é que ele já traz alguns temas aqui para que eu consiga trabalhar diretamente aqui do lado direito. Tá? Então eu posso selecionar o tema, ele já vai me trazer mais ou menos dentro do que eu quero. E aqui ele está trazendo um aviso, olha, o seu status do arquivo, se ele está salvo ou não. Existe a possibilidade do Google não salvar automaticamente? Existe, tá? Caso você perca a conexão com a internet. Se você perder, ele vai avisar, opa, não estou salvando, mas você consegue continuar trabalhando ali sem ele salvar. Ok? Então eu posso trabalhar aqui com temas. Se eu quiser, eu posso importar um tema de uma apresentação que eu já tenha dentro do Google Drive. Não vou fazer isso no momento, mas podemos trabalhar aqui com temas. De novo, aquela barra meio que padrão, com coisas específicas, no caso da apresentação aqui, tá? Então é bem legal que eu possa trabalhar com isso. Se eu colocar, por exemplo, algum título dentro da minha apresentação, aviação. E aí, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, eu posso vir aqui em explorar, tá? O explorar, ele vai buscar coisas relacionadas e tentar trazer algo que eu possa utilizar de uma forma um pouco diferente, tá? Usei um título pequeno, ele vai trazer ali, olha, talvez seja melhor você usar um tema um pouco mais clean, tá? Então traz sugestões que eu posso utilizar aqui dentro. Tranquilo? As barras funcionam de forma bem semelhante aos outros, como eu acabei de falar. O arquivo, o editar também, bem igualzinho nós temos dentro do documentos. O ver, nós temos aqui também muito próximo dos documentos. O inserir todas aquelas informações que nós temos, inclusive o Word Art, que é uma coisa meio exclusiva do Word e que não tem no Word Online, nós podemos utilizar aqui também, e várias outras informações. O formatar, tá? Que é basicamente o que nós temos aqui nessa barra horizontal.
O slide, que aí eu posso duplicar, fazer um controle, me preocupar com as transições, ou seja, a animação entre a troca de um slide e outro. A questão de organização, eu vou controlar de que forma que um objeto vai estar por cima do outro, se ele vai estar centralizado ou não. As ferramentas são bem simples, aqui eu tenho o próprio Explorar que nós acabamos de ver, ortografia, objetos vinculados, que eu posso pegar objetos de outros documentos e vincular aqui também, tá? Tem um histórico de perguntas e respostas, caso eu faça algum tipo de questionário aqui dentro, e as preferências básicas. E assim como os outros, temos a questão de complementos que eu posso instalar aqui dentro, tá? Na apresentação que nós temos aqui, aí ele já abre em tela cheia, tenho as opções aqui embaixo para trabalhar, tá? Eu tenho, por exemplo, perguntas e respostas que eu posso colocar aqui dentro já um questionário, onde as pessoas podem interagir e tudo mais, que é bem legal para quem é professor também, tá? E ainda aqui nas configurações de apresentação, você traz, por exemplo, ó, desde o início e a visualização do apresentador, tá? Que é aquela visualização onde eu tenho, por exemplo, todos os slides, se eu tivesse mais slides aqui, ou até mesmo as anotações que eu tivesse feito para os slides, pontos que eu posso ter que retomar e tudo mais. Então é bem importante que eu possa utilizar isso daqui, assim como no PowerPoint normal também, ok? Então essa é uma ideia de como funcionam apresentações do Google, tá? Que é o equivalente ao PowerPoint do Office, com funções bem parecidas e que podem substituir muito bem o PowerPoint aí para vocês. Tranquilo? E para finalizar aqui os nossos aplicativos, vamos dar uma olhadinha nos formulários do Google, tá? Então aqui em novo, formulários. Assim como os outros, eu posso vir aqui e criar com base em um modelo que já exista, tá? Então eu posso dar uma olhada, por exemplo, resposta de um evento, se você vai participar ou não, convite para festa, inscrição em evento. Eu vejo muita gente utilizando ele principalmente para essa opção, inscrição em evento, tá? Então eu vou abrir esse carinha aqui para a gente ter uma ideia do que pode ser feito, tá? Vou fechar essa janelinha porque eu não quero fazer um tour. Então ele já traz um modelo, ó, o horário do evento, o nome da pessoa, o e-mail, a organização, ou seja, qual é a empresa que a pessoa trabalha, qual os dias ele pretende participar, restrições alimentares e tudo mais, tá? Então percebam que nós estamos utilizando aqui tipos de perguntas diferentes. A primeira delas, ó, texto de resposta curta, mesma coisa para organização. Aqui, ó, nós temos dois tipos de múltipla escolha, tá? Onde eu tenho aqui que eu posso escolher mais de uma opção, e aqui eu tenho que apenas uma opção seria a possibilidade de escolha, né? Eu não posso escolher duas, porque é aquela bolinha. Quando é quadradinho, eu posso selecionar mais de um tique, e a bolinha eu só consigo preencher uma. Tá? E aqui, no caso, é igual ao quadradinho. Eu posso selecionar mais de uma ou deixar em branco. Caso eu queira adicionar outros recursos, outras perguntas, percebam que ó, toda vez que eu mexo, tem uma barrinha que me acompanha aqui. Então, aqui no maisinho, eu posso acrescentar uma pergunta. Clicando aqui, ó, percebam que ele acrescentou uma pergunta nova aqui em cima. Tá? Eu posso dar o nome ou colocar a pergunta que eu quero e, além disso, eu vou selecionar o tipo de pergunta que eu quero utilizar. Eu posso usar uma resposta curta, principalmente para nomes, organização, como já foi feito ali. Posso colocar um parágrafo, quando principalmente eu quero um feedback de alguém, eu quero um texto um pouco maior, eu seleciono essa opção. A múltipla escolha, ou seja, tem várias opções, mas eu posso escolher apenas uma correta, ou somente uma, não precisa ser correta. Caixa de seleção, eu posso selecionar mais de uma opção. A lista suspensa, ele funciona como um drop-down. Sabe aquela caixinha que você clica na setinha, ele abre as opções e você seleciona? Essa é a lista suspensa. Upload de arquivo, você pode pedir que as pessoas enviem arquivos para vocês. Geralmente tem que ser arquivos pequenos, ok? Escala linear, seria como se fosse uma pontuação de 1 a 5 estrelas, você pode criar uma escala. Grade múltipla escolha, a mesma coisa, só que com vários tópicos ao mesmo tempo. E a grade de caixa de seleção, onde eu posso colocar várias opções com seleções diferentes. E por último, aqui as opções de data e horário. Tá? Por exemplo, eu quero saber qual horário a pessoa quer participar, qual a data de nascimento, eu vou selecionar esses campos também. Tá? Aqui em seguida, na barra, ainda eu tenho importar perguntas, que eu posso importar desde um documento
uma planilha, por exemplo, ou de outro formulário. Aqui eu posso selecionar, por exemplo, para colocar um título. Tá? Se eu quiser colocar um título grande, assim como foi feito aqui em cima, eu posso colocar também. Desejo colocar uma imagem, posso selecionar uma imagem, tanto que eu tenho aqui no computador enviar através de upload, usar uma câmera, pegar uma imagem que já tem na internet, só colocando o link dentro do meu Google Fotos, dentro do meu Google Drive, ou ainda pesquisar no Google. Tá? Vídeo é a mesma coisa, e aqui eu posso adicionar sessões. Tá? Para que serve as sessões? Eu posso determinar, conforme a resposta que a pessoa der em alguma pergunta, direcionar para sessões diferentes. Eu quero fazer o curso, por exemplo, de informática para administração. Eu tinha outro curso para selecionar. Então, digamos que tem uns horários específicos para cada curso, então eu direciono para cada sessão necessária. Tudo isso vai ser enviado para o Google depois que as pessoas preencherem. Eu posso vincular uma planilha do Google para que eu receba essas informações, ou posso deixar apenas aqui nas respostas para que eu tenha uma noção. O legal da planilha do Google é que eu consigo tratar esses dados de uma forma melhor, gerar gráficos e tudo mais, apesar que gráficos também serão feitos automaticamente aqui. Existem as opções de você alterar a cor, colocar uma imagem de fundo, selecionar a cor, tipo de fonte que você quer usar, tá? São poucos recursos, mas ainda você pode alterar também. E aqui em configurações, você pode obrigar que a pessoa coloque o e-mail ou que tenha um e-mail do Google, tá? E aí você vai receber essas informações também. Limitar a uma resposta, ou seja, tem que ter logado dentro do Google para conseguir responder, e isso só vai permitir que a pessoa faça apenas uma inscrição ou apenas envie uma resposta para esse questionário. E a pessoa possa definir que ela possa editar o envio. Enviou, poxa, eu queria trocar o curso que eu fiz a inscrição. Se eu deixar essa parte selecionada, ele permite isso que eu altere depois do envio. E também eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa para as pessoas e após a pesquisa vai apresentar os resultados que já foram. Na verdade, um sumário, né? Um gráfico, um resumo do que já foi preenchido para as pessoas que já terminaram a pesquisa também. Aqui em apresentações, posso colocar, por exemplo, mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas e mostrar link para enviar para outra pessoa. A pessoa terminou de preencher, ela pode copiar e ajudar a divulgar a sua pesquisa também, tá? E aqui eu preencho, por exemplo, qual que é a mensagem de confirmação depois que a pessoa enviou as informações também. Tá? E em testes eu posso definir aqui, por exemplo, um questionário, uma avaliação que pode valer algum tipo de nota para facilitar aí. Então facilita bastante para quem é professor ou quem está dando algum curso e quer ter algum feedback dos alunos, qual foi o aprendizado deles também. Tranquilo? Então essa é uma ideia de como funciona o Google Forms, tá? Para que você possa desde criar pesquisas online, inscrições para cursos e até mesmo questionários valendo algum tipo de nota, algum tipo de informação que você precise. Tranquilo? E com isso nós tivemos uma ideia dos funcionamentos dos aplicativos do Google, tá? Alguns são semelhantes aos do Microsoft Office e também do Google Forms, onde você pode implementar pesquisas e questionários. Ok? Bons estudos!